Estudo de número 6 do livro do Apocalipse. Abra sua Bíblia comigo. Vai em Apocalipse capítulo 2. E hoje nós veremos do versículo 1 ao versículo 7. De Apocalipse 2. Só para você se situar aí no esboço, no cronograma dos nossos estudos. Então, nessa primeira parte do livro, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos aí o que acontece no plano físico, no plano visível, que é a batalha de Cristo e sua igreja contra Satanás e seus aliados, né? Então, nós estamos vendo aí essa batalha no plano físico, no plano visível. No capítulo 1 a 3, que é a primeira parte do livro, a primeira seção do livro, né? O livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, em 7 partes. Então, nessa primeira parte, nós temos aí Cristo no meio dos 7 castiçais. Nós já vimos no capítulo 1, a visão do Cristo glorificado, e agora, no capítulo 2 e 3, nós veremos a mensagem, ou as mensagens trazidas às 7 igrejas da Ásia. Começando então hoje com a carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, de 1 a 7. Mas antes de propriamente entrarmos aí no texto, né, só uma palavrinha sobre os 7 castiçais aí, o capítulo 2 e 3. Né? João ele recebeu a ordem de registrar tudo que ele ouvia e via, né, nessa revelação que o Senhor Jesus deu a ele. Né? E ele tinha que registrar e enviar às 7 igrejas, mandar para as 7 igrejas. Né? Ele, como apóstolo de Cristo, ele tinha esse dever de comunicar à igreja a palavra de Deus. Neste estudo, então, de hoje, nós veremos a mensagem dirigida à igreja em Éfeso. Antes, porém, vejamos aí um panorama das 7 igrejas. O conteúdo do capítulo 2 e 3 consiste num pano de fundo para o restante do livro do Apocalipse. Então, tudo que nós veremos nesses 2 capítulos, o 2 e 3, nós vamos ver esse conteúdo sendo desenrolado em todo o livro do Apocalipse. É por isso que é importante a gente ir com calma nesses 2 capítulos aqui, ir com mais vagar e mais atentos aqui. Né? Veja a comparação dos textos, como que eles se encaixam em outras partes do livro do Apocalipse. Por exemplo, o versículo 2, ou melhor, capítulo 2, versículo 7, o Senhor Jesus diz assim, né? Aquele que dar-lhe-ei ao vencedor, né? Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Se você for lá no capítulo 22, versículo 2 e 14, lá também fala da árvore da vida, né? Que será para alimento para os salvos, que estarão com Cristo na glória. No capítulo 2, versículo 11, Jesus fala da segunda morte. E lá no capítulo 20, 14, nós sabemos que essa segunda morte é a condenação eterna. É o lago de fogo e enxofre, no qual até o inferno será lançado. Né? Sempre quando a gente fala de condenação, a gente fala do inferno. Né? Mas Apocalipse apresenta para a gente o inferno como sendo um lugar onde já se sofre o castigo, porém o castigo final será no lago de fogo e enxofre, no qual até o próprio inferno, ou até os próprios demônios serão lançados também, né? E junto com os demais pecadores. Né? Capítulo 2, 17, mostra o novo nome, né? Fala do novo nome. Jesus fala que novo nome que será dado ao vencedor. No capítulo 3, verso 12, capítulo 14, 1, 22, versículo 4, 19, versículo 12, 13 e 16, nós vemos que é o próprio nome do Senhor Jesus. Esse novo nome que será dado ao vencedor é o nome do Senhor Jesus. É o fato de você pertencer ao Senhor Jesus. Nós trazemos conosco o nome de Jesus. Né? Tanto é que nós somos o quê? Cristãos. Trazemos o nome de Jesus. Muitos entendem que lá na glória eu vou receber um outro nome. Até que eu gostaria, porque o Olivar não ajuda muito não. Né? Gostaria de ter outro nome. Mas não é isso. O nome ali significa o nome que nós recebemos no dia da nossa conversão. O nome de Jesus sobre nós. Né? Pertencemos a Cristo.
No capítulo 2, verso 26, fala da autoridade sobre as nações. E no capítulo 12, 5, capítulo 20, versículo 4, fala do governo absoluto de Cristo e seus servos, sobre tudo e sobre todos, né? Então esse governo, essa autoridade sobre as nações é o próprio governo de Cristo. Capítulo 2, versículo 28, fala da estrela da manhã, né? Lá em 22, 16, é o próprio Senhor Jesus, né? William Hendricks, ele observa que há também um padrão na mensagem das 7 cartas. Quando nós estudarmos cada uma das cartas, você vai poder perceber esse padrão, né? E qual o padrão? Primeiro, uma saudação ou endereço, né? Sempre começando com a frase: ao anjo da igreja em tal lugar escreve. Todas as cartas começam assim. Temos também uma autoapresentação do Senhor Jesus, ele se apresentando e dizendo, né? Eu sou aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, eu sou o alfa e o ômega, né? Jesus se apresenta, né, para as igrejas. Temos também um elogio, né? Geralmente Jesus diz para as igrejas: conheço as tuas obras, assim o teu labor, como a tua perseverança, né? Ele faz um elogio às igrejas, com exceção de uma ou outra não, né? Tem também uma palavra de condenação, ao mesmo tempo que Cristo elogia, com exceção de uma ou outra igreja, Jesus também traz uma palavra de condenação, né? Tenho, porém, contra ti. Aí Jesus reprova, mostra o erro daquela igreja. Tem também uma advertência, uma ameaça, né? Lembra-te, pois, senão eu venho e removerei do teu lugar o teu candeeiro, né? E a maioria dessas igrejas, se você for hoje onde elas estavam, você não acha mais nada. De fato, o castiçal delas, o candeeiro delas, a luz delas, a presença delas, elas foram removidas mesmo, né? Porque não ouviram a advertência que deveriam ter ouvido. Temos também uma exortação, né? Cristo diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vemos essa exortação também em todas as cartas. E uma promessa, né? Ao vencedor dar-lhe-ei, né? E para cada igreja ele faz uma promessa. Então nós vemos esse padrão. Curiosamente, temos aí 7 elementos, né? Mostrando mais uma vez aí a repetição, o número 7, né? Mostrando algo completo, algo pleno. Então, a mensagem de Cristo a essas igrejas foi uma mensagem plena, uma mensagem completa. Não faltou nada daquilo que Deus queria que fosse comunicado à igreja, né? Ecoa aqui as palavras de Paulo, lá na praia de Mileto, se despedindo dos presbíteros de Éfeso, dizendo: eu vos preguei todo o desígnio de Deus. Eu falei tudo que Deus queria que eu falasse para vocês. Eu preguei. Nesses 2 anos que eu fiquei com vocês, eu falei o que tinha de ser falado, eu ensinei todo o desígnio de Deus, toda a vontade de Deus. Então, isso aqui é uma advertência para nós, pregadores do Evangelho. Nós temos que nos preocupar, toda vez que estivermos pregando a palavra de Deus, temos que ter a preocupação de pregar tudo aquilo que Deus quer que nós ensinemos à igreja. Temos que ter essa preocupação de ensinar tudo aquilo que Deus quer que nós ensinemos à igreja de Cristo, né? Então vamos lá, né? Com exceção da igreja de Laodiceia, Cristo encontra algo a elogiar em todas as igrejas. Somente a igreja de Laodiceia que não há esse elogio, né? 5 das 7 igrejas ele encontra algo a condenar. Então, somente 2 que ele não apresenta a condenação, mas as outras todas, as outras 5, ele sempre tem uma palavra de condenação, de reprovação. As exceções são as igrejas de Esmirna e a de Filadélfia, né? As 7 igrejas estão divididas em 2 grupos. Um de 3 e o outro grupo de 4 igrejas. Nas primeiras 3 cartas, a exortação é seguida de promessa. Nas últimas 4, esta ordem é invertida, né? Então primeiro vem a promessa, depois vem a exortação, né? É importante lembrar também que essas cartas não descrevem as dispensações, mas sim condições que frequentemente a igreja de Cristo se encontra no decorrer da história. Então quando a gente estiver estudando essas cartas,
eu queria muito que você olhasse para você e visse em qual dessas cartas a sua vida se encaixa. Ou talvez um pouco de um pouco de outra, né? Não sei. Porque essas cartas revelam as condições, as várias condições que uma igreja, quer local ou quer a igreja de Cristo num todo, se encontra enquanto estiver nesse mundo. Por vezes nós vamos encontrar a igreja se achando pobre, quando Cristo diz, você é rica. Por vezes nós vamos encontrar a igreja se achando rica, porque ela está fazendo e acontecendo, né? Crescendo, a cada ano ela recebe 1.000, 2.000 novos membros, né? E aí então nós estamos dizendo, essa igreja está crescendo vigorosamente, aí a nossa igreja é uma igreja forte, é uma igreja que está expandindo e tudo mais. Mas aí Cristo está dizendo, você não passa de um miserável, pobre, cego e nu, né? Por vezes nós estaremos como a igreja de Éfeso, combatendo as heresias, combatendo os falsos profetas, mas nós não temos aquele mesmo vigor evangelístico, aquele vigor, aquele primeiro amor, aquela paixão pela pregação do evangelho. Nós tornamos muito mais guardiões do que aqueles que estão também na linha de frente, contra-atacando, levando o evangelho, pregando o evangelho, buscando aqueles a quem Cristo já escolheu e predestinou para a salvação. Às vezes no exercício de algo, de uma virtude, nós acabamos nos descuidando de outra. Eu quero que você o tempo todo esteja olhando, toda vez, para cada uma dessas 7 cartas, e você pode avaliar a nossa igreja. Se eu acho que a nossa igreja se encaixa mais nesse caso aqui, nessa carta. Mas aí, eu quero que você dê mais um passo. Você avalie o seu coração também. Avalie a sua vida. Porque a igreja, se você quiser saber qual é a cara da igreja, pegue o seu celular aí e tire uma selfie. Essa é a cara da nossa igreja. A igreja é você. E aí? Como a igreja está? Vamos ver, né? Houve momentos que a igreja de Cristo portou-se como a igreja de Éfeso, né? Como eu acabei de dizer, ou em outros momentos ela precisando de arrependimento e de voltar ao primeiro amor. Outras vezes como a igreja de Esmirna, sob severa tribulação e provação. Ou como a igreja de Pérgamo, que apesar da fidelidade a Cristo, foi tolerante com o intolerável. Nós vamos ver isso, o que é esse intolerável. Ou ainda como a igreja de Tiatira, enfatuada em sua hipocrisia e descuidada na vigilância. Em outras épocas, como a igreja em Filadélfia, com grandes oportunidades para servir a Deus, e o fez fielmente, né? Ou finalmente, como a de Laodiceia, morna espiritualmente, totalmente irrelevante e na iminência da disciplina de Deus. Ao estudarmos essas igrejas do Apocalipse, vejamos em qual dessas condições nos encontramos, tanto coletiva quanto individualmente. Tá? Então vamos lá, vamos começar aí com a carta em Éfeso, a igreja em Éfeso. A cidade de Éfeso, vamos falar um pouquinho sobre a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, que até tem uma carta, né, do Novo Testamento que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, aos Efésios, né? Ele escreveu aos Efésios. Essa igreja recebeu 2 cartas, uma do apóstolo Paulo e outra do apóstolo João, do Senhor Jesus por meio do apóstolo João, né? A cidade de Éfeso, ela situava-se próxima à foz do rio Caister, acho que é assim que se pronuncia mesmo, né? Caister, na costa ocidental do mar Egeu. Se você pegar um mapa
você vai ver lá o Mar Egeu e na costa ocidental a cidade de Éfeso, né? Como um porto capacitado a receber os navios, os maiores navios da época, se tornou muito importante por ser uma rota comercial. E por isso mesmo o Império Romano tinha medo de Éfeso, porque Éfeso era uma potência. A qualquer momento, embora Éfeso estivesse debaixo da autoridade do Império Romano, sob o domínio de Roma, Éfeso a qualquer momento poderia se rebelar contra o Império e trazer sérios problemas para o Império, né? Era uma cidade, praticamente uma cidade império, né? Uma cidade poderosa em todos os aspectos, né? Na cidade também havia um famoso templo da deusa Artemis, ou Artemis, né? Ou a Diana, né? A deusa Diana dos Efésios, como os Efésios a chamavam. Você vê isso lá em Atos, capítulo 19, 28, né? E ela tinha seus inúmeros sacerdotes e sacerdotisas servindo ali no templo. Esse templo ficou conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo e era, ao mesmo tempo, casa do tesouro, museu, bem como também lugar de refúgio para criminosos. O templo era de tudo um pouco, né? Além desse templo de Diana, outro foi edificado ao culto ao imperador. Na cidade, a cidade dedicou o templo ao templo dos Sebastioi, né? A família de Vespasiano, do imperador Vespasiano, Tito e Domiciano. Nos dias de Domiciano é que João estava na ilha de Patmos. Foi nos dias de Domiciano, que trouxe uma severa perseguição aos cristãos. Então veja que essa cidade era uma cidade extremamente idólatra. Você tinha 2 centros de cultos pagãos muito fortes ali, especialmente o templo da Diana, dos Efésios, né? E depois o do imperador, né? Só que essas 2 religiões, uma protegia a outra, uma dava apoio à outra. Por não admitir nenhum rival à pessoa de Cristo como o Senhor adorado, o cristianismo começou a sofrer duras perseguições. Os cristãos diziam o seguinte: nós obedecemos o imperador, nós pagamos impostos, nós guerreamos se for preciso, mas cultuar o imperador, jamais. Adorar o imperador, jamais. Nós adoramos somente a Jesus Cristo. Isso para o imperador era o fim da picada. Era um absurdo isso. Por quê? Puxa vida, eles preferem adorar um morto a mim. Imagina a ofensa para o imperador. Só que para os cristãos era muito mais ofensivo adorar um ser humano como eles, só porque tinha um título de imperador, e deixar de adorar o seu Senhor Jesus. Então, nessas condições, eles então foram severamente perseguidos. Quanto à igreja em Éfeso, vou falar um pouco sobre a igreja, com certeza foi fruto do trabalho do apóstolo Paulo, né? Seu primeiro contato com a cidade foi de passagem quando ele ia para Corinto, de Corinto a Jerusalém. Você pode ver isso lá em Atos capítulo 18, 19 a 21, né? E isso aconteceu na sua segunda viagem missionária, né? Ao realizar a sua terceira viagem missionária, Paulo passou mais 3 anos em Éfeso. Eu falei 2 agora há pouco, errei, são 3. Você pode ver isso lá em Atos 20 e 31. Seu trabalho foi grandemente abençoado, e não só em Éfeso, mas também em toda aquela região, porque quando ele escreve a carta, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, na mesma época ele escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essas 4 cartas são conhecidas como as cartas da prisão, quando Paulo ficou preso em Roma. Lá no final do livro de Atos fala dessa prisão dele em Roma, e ele escreve então essas 4 cartas, né? E por quê? Porque essas 4 cidades, ou essas 3 cidades, né? Filemon morava em Colossos, ou em Filipos, acho que é Colossos. Essas 3 cidades, Éfeso, Colossos e Filipos, eram próximas. E Paulo até recomenda que essas cartas fossem trocadas entre as igrejas, né? Se tornou o que se chama de cartas circulares, né? E Paulo dá essa ordem para aqueles irmãos, para eles trocarem as cartas, inclusive com os de Laodiceia.
A cidade de Laodiceia era próxima ali. No estudo 5, no estudo anterior, eu mostrei para você um mapa das 7 igrejas, né? Você vê ali a rota, como elas são próximas uma da outra também. Ao escrever esta carta ditada pelo Senhor Jesus, o apóstolo João fazia a um rebanho que ele pastoreou por vários anos. João foi pastor também na igreja de Éfeso. Outro que foi pastor na igreja de Éfeso foi Timóteo, colega ou companheiro do apóstolo Paulo. E João também foi pastor na igreja de Éfeso, por vários anos. E conta a tradição que ele estava já bem velhinho, ele precisava que alguém o carregasse, então esse ancião era trazido à frente da igreja, eles o colocavam assentado numa cadeira, e dali da frente, ele, com muita dificuldade, as suas últimas palavras, ou no finalzinho de sua vida, o que ele conseguia dizer para os irmãos é: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Isso aí é uma tradição da igreja cristã que conta isso. Nós não temos isso registrado na Bíblia, óbvio. Mas, por volta do ano 81 a 96, Domiciano, ele foi o imperador. Domiciano era neto de Vespasiano, e filho de Tito, aquele general romano que entrou em Jerusalém, destruiu a cidade. Ele era o filho desse cara. Agora, como a fruta não cai longe do pé, como diz o ditado, a fruta não cai longe do pé, assim como o pai dele, Domiciano também era um homem cruel. E João se encontrava na ilha de Patmos. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Ele se encontrava na ilha de Patmos por causa da pregação do Evangelho. Dessa forma fica evidente que a igreja em Éfeso tinha mais de 40 anos. Grave essa informação. Ela tinha mais de 40 anos quando Jesus ditou estas palavras dessa carta que nós vamos ver agora. Ela tinha em torno de 40 anos. A nossa igreja aqui tem isso, né, Solair? Ainda não. Ela vai fazer 32 de emancipação. Mas ela... Não, juntando lá de congregação tem 37 para 38 anos. Seria mais ou menos uma igreja como a nossa aqui, em termos de tempo. É um pouquinho mais velha que a nossa. Ela tinha uns 40 anos, então ela já estava na segunda e já começando a terceira geração de cristãos. Guarde essa informação, ela é muito importante. Você vai entender por quê. Então vamos lá, versículo 1 a 3, o elogio. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Olha que elogio Jesus faz a esta igreja. Vamos lá. Então o Senhor Jesus ordena a João o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. A palavra anjo aí significa o pastor da igreja, É uma designação para o líder da igreja, o pastor ou os presbíteros, No Novo Testamento nós vemos que com o fim da era apostólica, quem assumiu a liderança da igreja foram os presbíteros. O próprio João, nas suas 2 últimas cartas, ele já não se apresenta mais como apóstolo, ele se apresenta como o presbítero. Pedro também, já no final da sua vida, ele fala: rogo aos presbíteros, como eu. Mas ele era apóstolo, mas ele se via como presbítero. Por quê? Porque na figura do presbítero, os presbíteros assumiram a liderança da igreja, no lugar dos apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam vivos, a liderança era dos apóstolos, especialmente na questão doutrinária. Veja bem, por que não existe mais apóstolos? E já naqueles dias, já existiam pessoas que se diziam apóstolos de Cristo, mas não eram. Por que
não existe mais apóstolos. E o último apóstolo foi o apóstolo João. Por quê? Porque o ministério apostólico está totalmente entrelaçado com a revelação do Novo Testamento. É um ministério que a gente pode dizer que é revelacional, ou seja, relacionado à revelação do Novo Testamento. Então, o presbítero já não tinha esse dom. O presbítero já não tinha esse ofício. O ofício do presbítero era presidir a igreja, governar a igreja, cuidar da igreja, pastorear a igreja com a doutrina que os apóstolos deixaram. Com a revelação que os apóstolos deixaram e assim ficou conhecido como Novo Testamento. Se alguém chegar para você hoje falando assim, eu sou o apóstolo falando de tal, qual o livro do Novo Testamento que você escreveu? Não escrevi nenhum. Qual a revelação que você está tendo? Porque se você tiver alguma revelação aí, ela tem que ser de acordo com a Bíblia. Porque se ela for de acordo com a Bíblia, ela é desnecessária, porque a Bíblia já está dizendo. Se ela for diferente da Bíblia, anátema, cala a boca, maldito. Não fica bravo comigo não, irmão. Isso é Gálatas 1:8. Leia lá em Gálatas 1:8. É Paulo que manda a gente fazer isso. Maldito, anátema. Você é um instrumento do demônio, trazendo mentira. O presbítero não tem essa função. Na igreja presbiteriana, o pastor é um presbítero. Eu sou um presbítero. Sou um presbítero docente. O seu Alair e o seu Edson são presbíteros regentes. Mas no final das contas a gente faz tudo, né? Eu faço o serviço deles, eles fazem o meu, a gente está aqui junto, pastoreando a igreja, cuidando do rebanho do Senhor. Né? Vamos em frente. Então o anjo aí era aquele que era incumbido de transmitir a mensagem à igreja, essa mensagem que vinha da parte do Senhor Jesus. Interessante que a palavra anjo no grego é angelos, onde também é a palavra evangelion no grego, que é a nossa palavra evangelho, né? Evangelion, a palavra angelos está ali no meio. Por quê? Angelo ou anjo, ou nosso nome em português é ângelo, né? Significa mensageiro. O anjo é um mensageiro. Ele vem trazer uma mensagem de Deus, né? Ele vem trazer uma mensagem de Deus ao povo de Deus, à igreja. Só que aqui, quem estava recebendo a mensagem era o anjo. O anjo estava recebendo, no caso o pastor, ele estava recebendo a mensagem para transmitir à igreja. Né? Ele tinha que dizer, e aí Jesus fala, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Né? Estar na mão direita de Cristo significa estar sob a sua proteção. Se eu estou protegendo vocês, diga para aquela igreja de Éfeso que eu estou com ela em minhas mãos, eu a protejo em minhas mãos. Que mensagem para irmãos que estavam sendo perseguidos, né, irmãos? Que mensagem confortadora saber que eles estavam nas mãos de Jesus. Então ele é o guardião do seu povo. O Senhor Jesus conserva na mão direita a cada um dos seus e os conserva muito bem protegidos e amparados. E até ele faz o desafio, né? Das minhas mãos ninguém poderá te arrancar, arrebatar. Ninguém as arrebata das minhas mãos. Entenda que não é porque nós estamos passando por uma provação, passando por uma tribulação, ou mesmo uma perseguição, que Cristo não está cuidando de nós. Lembre-se, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer nada. Por quê? Porque Ele estará lá comigo. Essa é a mensagem, né, que Jesus mandou João transmitir ao anjo, ao pastor, e este trazer à igreja. Mas não parece para nós um contrassenso Jesus dizer isso, estando João no exílio? Puxa vida. Mas é justamente isso, irmãos. Para que nós precisamos de remédio? É quando a gente está doente, né? Quando é que a gente precisa de remédio? Quando a gente está doente.
Quando é que a gente precisa de agasalho? Quando a gente está com frio. Quando é que a gente precisa da certeza da presença de Jesus protegendo-nos? Quando estamos no meio da tribulação, no meio da provação. Ele estará ali nos preservando, conservando, né? Preservando-nos, né? Esta é uma das verdades mais preciosas das Escrituras, saber que Cristo anda no meio dos 7 candeeiros, ou seja, 7 candeeiros aí é uma figura para a igreja de Cristo. Cristo anda no meio da sua igreja. Andar no meio da sua igreja significa que Ele está presente na vida do seu povo. Ele anda no nosso meio, né? O Senhor Jesus também faz o elogio a esta igreja dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer, né? Intolerante para com o erro, perseverante na fé em meio aos sofrimentos. Com certeza essa era uma igreja exemplar. Se Jesus parasse de falar com a igreja de Éfeso nesse momento, eu diria: eu queria ser pastor dessa igreja. Todo pastor queria ser pastor de uma igreja como essa. Olha que igreja maravilhosa. Mas olha o que vem agora. Cristo diz assim, disse que conhecia as obras deles, as quais aqui tanto podem apontar para atos bons, quanto também para mal feitos. Tanto um quanto o outro era plenamente conhecido por Deus. Eram plenamente conhecidos por Deus. Cristo conhece todas as nossas obras, sejam elas boas, sejam elas mal feitas, malignas, pecadoras. Cristo conhece todas as nossas obras. Ele disse àquela igreja que também conhecia o teu labor como a tua perseverança. A palavra perseverança lá no grego, hipomone, significa uma resistência firme. Sabe aquele arame que você pega e aí você esquece do alicate, você tem que quebrar o arame, aí você fica, né? E não quebra nunca. Esquenta a mão, esquenta o arame na mão e não quebra. Arame resistente. Essa é a resistência que o cristão tem que ter. Que a igreja de Éfeso tinha, ela era resistente. Ela resistiu, ela era perseverante. É uma qualidade interior que se expressa em esperar por Jesus. E mesmo quando ele parece demorar em socorrer os seus, eles firmemente testemunham em favor dele, ao ponto de enfrentar a morte e perseguição. Então, não se trata de uma coisa que eu faço, mas sim de uma resposta que eu dou ao que Cristo fez na minha vida. A resposta que eu dou ao que Cristo fez na minha vida. Ele me salvou. Ele perdoou os meus pecados. Ele está me preparando para a glória eterna. E a resposta que eu dou tem que ser essa esperança, essa perseverança, esperando em Cristo, no agir de Cristo em nossa vida, né? Não se deve confundir essa perseverança com inércia e apatia, tá? Eu vou esperar em Cristo, e aí eu cruzo os braços e não faço nada. Não, irmãos, isso não é perseverança. Isso é preguiça, isso é ser negligente. Isso é negligência, isso não é perseverança. O perseverar significa, mesmo debaixo de intensa perseguição, eu continuo firme ali, esperando em Cristo. Eu espero Cristo me socorrer. Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Jó.
e ele se levantará com a alva, ele virá em meu socorro. Eu vou esperar, mesmo que tudo conspire contra mim, mesmo que tudo pareça me dizer que não vai ter solução, eu continuo esperando em Cristo. Ele é a minha esperança. Ele é o meu socorro. É isso que Jesus vê nessa igreja e diz: vocês têm perseverança, né? Essa igreja também agiu contra aqueles a quem Cristo chama de homens maus, né? Falsos mestres que ensinavam o erro. A estes a igreja de Éfeso pôs à prova. Eis aqui, meus irmãos, uma coisa muito importante que nós temos que fazer como igreja. Nós temos que aprender a pôr à prova os ensinamentos que temos recebido. Começando pelo ensinamento que você recebe aqui, nessa igreja. Você tem que começar a pôr à prova. E como é que eu provo o ensinamento que eu estou recebendo? Conferindo com as Escrituras Sagradas. Conferindo com o que a Bíblia diz. O que você tem ouvido aqui, você tem que conferir com a Bíblia. Você tem que conferir com o que a Bíblia está dizendo. E não só isso. Você tem que conferir, por exemplo, as mensagens que você recebe nas suas redes sociais. Aprenda a colocar essas mensagens que você tem recebido, por mais bonitas que elas sejam, aprenda a colocá-las ao lado das Escrituras e ver se aquilo ali está certo. Você pode ter a maior boa intenção em transmitir aquela mensagem, mas se for uma mensagem que está contra ou está trazendo um erro teológico, você não deve passar para frente. Você vai estar contribuindo com falsos ensinamentos. Seu telefone vai tocar daqui uns dias. Nesses dias especialmente vai tocar, e uma turma chamada Legião da Boa Vantagem, essa da Boa Vontade, vai ligar para você. Vai pedir sua ajuda. E aí? Mas a intenção deles é boa, né, irmã? A intenção deles é tão boa. É para ajudar as pessoas carentes. É para ajudar os necessitados. Olha, irmãos, nossa igreja também faz isso, tá? Nossa igreja também faz isso. Só que nós não fazemos com o objetivo de ser salvos. Nós fazemos porque somos salvos. Você contribuindo com grupos como esse, você está contribuindo com o ensinamento herético deles, contrário às Escrituras. Por melhor que seja a intenção deles. Por melhor que seja a intenção deles. Existem muitas casas de recuperação evangélicas que estão fechando as suas portas, porque as igrejas não apoiam. Em São José dos Campos mesmo, nós temos lá o Lar Betel, da Igreja Presbiteriana Betel. Só não fechou as suas portas porque uma outra instituição já bem mais consolidada, há bem mais tempo, o Éden Lar, assumiu o Lar Betel. Oi? A Canaã fechou. E era, meus irmãos, essa casa de recuperação Canaã, eu não sabia, que notícia triste. Essa casa de recuperação Canaã, dos nossos irmãos do Templo Batista Bíblico, lá de São José dos Campos, pastor Wallace e Juliari, esses irmãos faziam um trabalho excelente na área de recuperação de dependentes químicos, totalmente diferente do que é feito por todas as casas de recuperação que eu conheço. Eles seguem aquele manual de autoconfrontação. Que casa de recuperação segue o manual de autoconfrontação? Nenhuma. Essa seguia. Fechou as suas portas. Que notícia triste, irmão. Sabia não. Amanhã estarei com o pastor Wallace e eu vou conversar com ele sobre isso. Quem sabe, né? Vamos ver o que a gente pode fazer para recuperar essa instituição tão importante. Bem, estou mostrando o seguinte: tem muita coisa boa, tem muita instituição boa que você pode ajudar com o seu dinheiro.
Não caia na conversa só porque a intenção da pessoa é boa. Às vezes a intenção dela é boa, não estou questionando a intenção. Mas você estará contribuindo para que uma heresia perpetue e continue sendo propagada. Não foi isso que a igreja de Éfeso fez. Pelo contrário. Aqueles que se levantaram, esses homens maus que se levantaram, foram postos à prova. Eles se diziam apóstolos, se declaravam apóstolos e não eram. Ou seja, eles eram impostores. Tanto que Cristo os chamou de mentirosos. É isso mesmo, todo aquele que se diz apóstolo hoje em dia é um mentiroso. Na melhor das hipóteses, é uma pessoa que está enganada, está se enganando. E engano é mentira, é mentiroso. E aqui não estou falando só dos neopentecostais, não. A principal que diz que o líder máximo dela é um sucessor dos apóstolos é a Igreja Católica. O Papa é sucessor de Pedro. Qualquer Papa que se assente naquela cadeira lá, ele é o substituto, é o sucessor do apóstolo Pedro. Quando eles falam Igreja Católica Apostólica, não é por causa da doutrina dos apóstolos, é por causa da autoridade do Papa como sucessor, como apóstolo. Ele é o apóstolo da igreja, o santo apóstolo da igreja. Está aí, Jesus é quem chama de mentiroso, não vem brigar comigo não. Jesus que chama esses tais de mentirosos, tá? Vamos em frente. Por essa razão o Senhor Jesus afirma que Ele tem em suas mãos as 7 estrelas, a saber, os 7 pastores. Né? E a resposta você pode ver lá no versículo, capítulo 1, versículo 20. Né? As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Está lá. Né? Lá no capítulo 20 já está respondido. No capítulo 1, versículo 20, está respondido isso. E ele anda no meio dos 7 candeeiros. Ele anda no meio da igreja. Ele está presente no meio da sua igreja. Novamente, Cristo ressalta que a igreja de Éfeso tinha perseverança. Lá no versículo 2 e agora aqui de novo no versículo 3, ele repete. Vocês são perseverantes. E acrescenta, suportastes provas. Né? A palavra no grego, bastadzo, significa aguentar um peso, carregar um fardo. Essas provas ou provações pelas quais eles passavam, demonstrando grande firmeza, sem se deixarem esmorecer. O verbo copiao no grego, né, tornar-se cansado, né, esmorecido, tinha uma grande razão. Por causa do meu nome, ou seja, do próprio nome de Jesus. Eles enfrentavam tudo isso por causa de Jesus. E eu pergunto, você está disposto a passar qualquer coisa por causa de Jesus? Será que a nossa igreja, será que eu e você estamos dispostos a passar por qualquer luta, qualquer provação, por mais intensa que ela seja, por causa de Jesus? Ou será que a gente vai reclamar igual o povo de Israel no deserto? Vamos em frente, versículo 4. Temos a censura. Então é Jesus, de repente, nós lemos aqui a acusação, né, a censura. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como poderia uma igreja com tantas características maravilhosas perder justamente o elemento mais importante da vida cristã, a saber, o amor? A fé, a esperança, o amor. Desses 3, o maior é o amor. A esperança um dia não será mais necessária, estaremos com Cristo. A fé também não, porque nós veremos Cristo, já não será mais necessário ter fé em Cristo. Nós o contemplaremos. Mas o amor perdurará por toda a eternidade. Como é que essa igreja, com tudo isso, perdeu o primeiro amor? É possível acontecer, como de fato aconteceu com Éfeso. Mas o que seria este primeiro amor? É importante a gente entender isso. Muitas explicações são dadas e eu fico aqui com a de Simon Kistemaker, que ele diz assim: não mais demonstravam o amor por Cristo que nutriam nos seus primeiros anos de sua história. Lembra quantos anos tinha a igreja de Éfeso nessa ocasião? Quantos anos? 40 anos. Eu estou com 47. Estou vendo aqui a minha geração, aqui, a Ana Cristina. Alguns que começaram a ter filhos mais cedo que eu,
na minha idade já são avós. Já estão vendo a terceira geração. Então, com 40 anos, é possível que eles já estivessem na terceira geração de crentes. E essa geração atual não estava tão fervorosa, não era tão fervorosa como a primeira geração. Embora estivesse suportando tantas provas e tudo mais, tal, mas não era fervorosa, né? Esses foram os dias em que Paulo pregava, né? A primeira geração foi nos dias em que Paulo pregava aquilo que lhes era proveitoso e ensinava publicamente de casa em casa por um período de 3 anos, conforme você pode ver lá em Atos 20. Esse é o amor recíproco na igreja de Éfeso. Ou é o amor, este é o amor recíproco na igreja de Éfeso, ou é o amor do cristão pelo Senhor? Uma pergunta. Jesus mesmo fornece a resposta ao sumariar o decálogo, dizendo: ame ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. E este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este é: ame seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Com respeito ao decálogo, Deus é o primeiro, e então o seu povo, e o mesmo se dá em relação à oração do Senhor, né? O amor genuíno por Deus leva instintivamente a expressar o amor pelo próximo, enquanto amar o próximo é uma expressão do amor de Deus. Era esse amor que eles tinham perdido. Eles tinham ligado no piloto automático, né? O avião, o piloto coloca o avião na rota que ele tem que ir, e aí quando o avião está lá no lugar, na altura certa, na velocidade correta, ele aperta um botãozinho chamado piloto automático. O avião não vai sair daquela rota, todo o comando fica travado naquilo ali, o avião continua naquela direção. E o piloto fica tranquilo. O grande perigo para os cristãos é quando eles ligam a vida deles no piloto automático. Eles se tornam experts em defender a sã doutrina, se tornam experts em combater o erro, mas no relacionamento deles com Deus, no relacionamento deles com o seu irmão, com seus irmãos, são frios. No relacionamento com Deus, ele leva uma vida de religiosidade. No seu relacionamento com os irmãos, ele é um trator, né? Passa por cima. Aqui na igreja eu já presenciei isso. O irmão chega para cumprimentar o outro e o outro dá as costas. Vira a cara. Ou outro vem dizendo assim: mas eu não cumprimento ninguém, eu fico quietinho no meu canto porque eu já cumprimentei e a pessoa não me retribuiu o cumprimento. Irmão, você fazer o que é certo não depende do outro. Se o outro está fazendo errado, corrija com espírito de brandura. Mas você fazer o que é certo, você não depende do outro. Tratar o outro com amor não depende de você receber amor. Você já recebeu amor. Ou o amor de Cristo na sua vida não conta. O amor de Deus na sua vida é pouco, não é suficiente para isso. Cuidado, o nosso coração quer ser bajulado o tempo todo. O tempo todo. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o, pois, a eles. Fazei primeiro a eles, né? Embora o primeiro não apareça no texto, mas está subentendido, que eu tenho que fazer primeiro. Porque esta é a lei e os profetas, disse o Senhor Jesus, né? Seguindo aqui, né? Tais pessoas eram destituídas do entusiasmo demonstrado por seus pais e avós. Não agiam como propagandistas da fé, mas como zeladores e guardiões. Não estava errado serem zeladores e guardiões da fé. Está certo isso. Mas nós também temos o outro lado, que é a propaganda. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Cristo não precisa que eu o defenda. O que não quer dizer que se eu estou vendo alguém zombando do Evangelho de Cristo, zombando de Cristo, eu não vou fazer nada. Não,
eu tenho que advertir, eu tenho que mostrar o erro, eu tenho que apontar o erro, o pecado. Mas eu tenho que entender que o meu papel é propagar o Evangelho, é pregar o Evangelho. Um professor lá no seminário dizia para nós assim: o nosso departamento é de propaganda, o administrativo é de Deus. Nosso departamento é de propaganda, a gente tem que pregar o Evangelho, né? E eles tinham esquecido isso, já não faziam mais isso. Houve uma óbvia deficiência na ação evangelística em resultado de um modo natural de pensar. Amavam o Senhor, porém, não mais com o coração, com a alma e com a mente. Ligaram a vida no piloto automático, né? Eu cito aí as palavras de Simon Kistemaker. A exortação, versículo 5, Jesus diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus mostra o seu juízo justamente com a sua misericórdia. Ele aponta não só a falta, né, o erro, mas também aponta a solução. Cristo é maravilhoso, é misericordioso. Ao mesmo tempo que ele mostra o nosso pecado, ele também nos mostra a solução. A igreja é exortada a refletir sobre a sua queda, a experimentar uma mudança de mente, o nome disso é arrependimento, né? Mudança na sua forma de pensar do jeito que Deus pensa e não do jeito que você estava pensando, para que de novo possa realizar as primeiras obras. Aí eu cito as palavras de Hendrickson, né? Mas se ela não aproveitasse essa oportunidade de ter uma profunda mudança em sua mentalidade em relação ao seu pecado, uma terrível ameaça haveria de se cumprir. Cristo a ameaçou dizendo: e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, né? A longanimidade do Senhor Jesus tem limites. Não porque a sua misericórdia é limitada, não, mas porque a sua justiça, por causa da sua justiça, ele cumpre as ameaças que faz. Ele é justo, e ser justo significa ser fiel ao que ele diz. O que ele promete, ele cumpre. Tanto de bênção, quanto de castigo. Tá? A prova disso é, onde está a igreja de Éfeso hoje? Não existe mais a igreja de Éfeso. Com certeza o seu candeeiro foi removido de lugar. Em seu lugar só existem ruínas. Se você for lá onde era a igreja de Éfeso, você só vai ver ruínas no lugar. Para lembrar que Jesus cumpre o que ele promete, né? Mais um elogio. No verso 6 nós temos mais um elogio. Jesus diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, né? Quem são esses nicolaítas? O Kistemaker, ele cita 3 opiniões, né? A primeira opinião é, segundo Irineu, um pai da igreja cristã do século II, os nicolaítas eram seguidores de um homem chamado Nicolau, que era convertido ao judaísmo, que fora designado diácono. Então ele estava trazendo o judaísmo para dentro da igreja de novo, né? Pode ser. Outros afirmam que os nicolaítas, a segunda opção é que os nicolaítas eram os gnósticos que sempre se infiltravam na igreja de Cristo, trazendo transtorno aos crentes. O apóstolo Paulo teve sérios problemas com esses gnósticos, né? Os apóstolos todos tiveram sérios problemas com os gnósticos. Também não dá para afirmar. E a terceira opção é que eles eram seguidores dos falsos profetas e de Balaão, dos ensinos de Balaão. Essa última opinião desfruta de maior credibilidade. E para reforçá-la, William Hendrickson diz o seguinte: é provável que esses nicolaítas, né, aqueles que sustentam a doutrina de Balaão, olha lá no versículo 14, né, eles sustentam a doutrina de Balaão, e os mesmos eram também os mesmos seguidores daquela mulher chamada Jezabel, lá no capítulo 2, versículo 20, né?
Então você vê que é um grupo herético, é um grupo de falsos profetas que estavam ali perambulando na igreja, né? Parece que eram indivíduos que não somente se recusavam a se abster dos banquetes imorais e idólatras dos pagãos, como também tentavam justificar suas práticas pecaminosas. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre as práticas desses homens, porque elas são extremamente vergonhosas em respeito às irmãs e às crianças aqui. Eu não vou entrar em detalhes, mas era algo sórdido, nojento, algo de fazer o carnaval do Rio de Janeiro parecer uma procissão, algo terrível, né? Mais uma exortação. O Senhor Jesus faz mais uma exortação seguida de promessa. Versículo 7, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então segue-se aí essa exortação. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O mineiro fala assim: olha para você ver. Você tem que olhar para ver. O que ele quer dizer? Preste atenção, né? Essa é a ideia. Olha para você ver, né? Presta atenção. É isso que ele está dizendo. Aqui Jesus está dizendo a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, quem sabe usar o discernimento, ouça o que Deus está dizendo, né? É importante notarmos o plural aqui, né? Em todas as outras 6 cartas, o que confirma que cada uma das 7 cartas deveria ser lida em todas as igrejas. Ter ouvidos para ouvir quer dizer usar as faculdades que Deus dá a fim de levar a pessoa a conhecê-lo e a fazer a sua vontade. Outra verdade que aqui nos chama a atenção diz respeito à divindade do Espírito Santo. Observe que no versículo 2 e também lá no capítulo 1, versículo 20, quem fala às 7 igrejas é o Senhor Jesus. Não é mesmo? Olha lá o versículo 2. Ou melhor, versículo 1, né? Fala aqui. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Depois versículo 2, né? Versículo 1. E lá no capítulo 1, versículo 20, nós vemos que é o Senhor Jesus quem está falando. Porém aqui, é o Espírito Santo quem fala através e traz a mesma mensagem às 7 igrejas. Jesus fala: ouçam o que o Espírito Santo está dizendo às igrejas. Mas era Jesus quem estava dizendo. Mas ele diz o Espírito Santo. Nós temos aqui mais uma prova bíblica de que o Espírito Santo, ele é Deus. A doutrina da Santíssima Trindade, ela é bíblica, ela é verdadeira, tá? Por fim, temos mais uma promessa: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando nós lemos lá em Gênesis 2, não é Gênesis 29 não, irmãos, é Gênesis 2, 9, faltou um pontinho aí, e Gênesis 3, 22 e 24, ficamos sabendo que depois que o homem pecou, Deus colocou no jardim do Éden seus querubins com sua espada flamejante para guardar a árvore da vida, impedindo assim que o homem comesse do seu fruto e vivesse eternamente no pecado, né? Até o castigo de Deus mostra a sua misericórdia. Até quando ele castiga, ele mostra a misericórdia. Já imaginou se ele tivesse deixado a árvore da vida acessível ao homem, e Adão agora, pecador, comesse? Imagina você, comesse da árvore da vida, imagina você viver eternamente com uma enfermidade devorando você. Irmãos, chega uma hora de uma pessoa de tanto sofrer com uma enfermidade, se é um crente em Cristo Jesus, chega uma hora que ele diz: Senhor, me leva. O que vem depois para mim é muito melhor, infinitamente melhor. Por que eu vou ficar aqui nesse mundo sofrendo desse jeito? Né? É lógico que Deus é quem sabe, né? Mas já imaginou você viver eternamente nesse mundo com uma enfermidade destruindo você? Até nisso a gente vê a misericórdia de Deus, né?
Portanto, a árvore da vida aqui é a própria vida eterna. É uma figura de linguagem para falar da vida eterna. Dar-lhe-ei a vida eterna, que está no paraíso, ou seja, que está na minha presença. Aplicações para nós aí. A mensagem destinada à igreja em Éfeso aponta para aqueles momentos em nossa existência como igreja de Cristo, quando fazemos o que é certo, mas não pela motivação correta. Ou seja, mostramos muito zelo doutrinário no confronto às heresias e aos desvios teológicos, mas em nosso relacionamento com Deus, aquele amor fervoroso pela santidade dele em nós não é mais encontrado. Tornamos-nos secos em nosso relacionamento com ele. Cremos em Deus, não deixamos de crer nele, não deixamos de crer nele, não deixamos de cumprir todo o nosso trabalho religioso, o nosso compromisso com a igreja de Cristo. Mas sabe quando aquele relacionamento parece mais uma obrigação do que um prazer? Aquele filho adolescente, rebelde, que nem conversa com os pais direito, e quando conversa é só para pedir dinheiro. Isso não é relacionamento. E às vezes a gente faz isso com Deus. É esse tipo de pecado, é isso que Jesus está falando aqui para a igreja em Éfeso. É isso que ele está dizendo. Que ele está dizendo para a igreja, Para que não fiquemos presos nesse laço, precisamos cuidar do nosso coração. Uma igreja vibrante é constituída de membros cheios do Espírito Santo. Contudo, o pecado nos afasta da comunhão com Deus. Para que não fiquemos dominados pelo pecado, no exato momento em que pecarmos, devemos seguir os seguintes passos. Primeiro, lembrarmos-nos de onde caímos. No local da queda é onde começa a restauração. O cônjuge que traiu o seu parceiro, voltando para casa e pedindo perdão, é ali que começa a restauração. O crente que num deslize furtou um dinheiro que não era dele, voltando e devolvendo o dinheiro, pedindo perdão e se colocando à disposição do dono do dinheiro, dizendo o seguinte: se você quiser, eu lhe restituo mais. Restituo não só o que eu roubei, mas te dou mais. Quando a gente lê lá em Levítico, a gente vê isso, se alguém roubasse a ovelha de alguém, ele teria que devolver a ovelha e mais 20%, a quinta parte, ou 20% do valor da ovelha. Se a ovelha valesse R$100, ele tinha que devolver R$120. A restituição. No local da queda é onde começa a restauração. 2, arrependermos-nos significa termos uma profunda transformação em nossa mentalidade. Começar a olhar para o pecado como Cristo o vê. E entender que aquilo que eu estou ali dando uma maquiada, dando uma amaciada na definição dele, Cristo chama aquilo de pecado. E tem nome aquele pecado. E Cristo odeia aquele pecado. E eu também tenho que odiar aquele pecado. 3, imediatamente voltarmos às primeiras obras, ou seja, aquelas obras fervorosas e cheias de amor por Deus. Em nossa comunhão com Deus, assim a nossa comunhão com Deus será restabelecida. Quando você cometer um pecado, imediatamente busque o perdão do Senhor. Pastor, mas eu não senti aquela tristeza para pedir perdão, e aí meu pedido vai ser falso, vai ser fingido. Não, irmão. A Bíblia manda: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras.
Volta a fazer as coisas do jeito que você estava fazendo antes de pecar. Volta a fazer as coisas certas que você estava fazendo e que você deixou de fazer para então ir para o pecado. Volte. E vai ser assim a vida inteira. Volte e faça. Volte ao primeiro amor. Que Deus assim nos abençoe. E que a nossa igreja, e que aquilo que você olhou aqui na carta à igreja em Éfeso, você constatou que está na sua vida ou nessa igreja, convido você a trabalhar, a lutar contra isso, para que nós sejamos conhecidos como uma igreja que persevera, esperando o agir de Cristo. E enquanto persevera, esperando Cristo agir, também nós agimos para a glória dele, zelando pela sã doutrina, sem deixar o primeiro amor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.